E aí, como é que você tá hoje? Tá animado? Tá animada? É hora de cuidar melhor da sua saúde, é hora de pensar em como é que você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E eu não estou falando de coisa difícil, não. Algumas coisas realmente você vai ter que dar uma investida, mas você pode começar com o que você tem aí. Um tênis velho, uma camiseta para suar, também os itens que você tem na sua geladeira, aqueles que você tem que descascar, não aquele que você tem que desembalar. Isso tudo é saúde, a gente precisa colocar em prática no dia de hoje. Olha, a gente vai falar sobre câncer de pulmão, um assunto necessário, importante, mas antes eu quero que você reflita comigo nessa frase, nesse verso da Bíblia. Provérbios 4:23 diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Salomão escreveu essa frase inspirado por Deus, com certeza, e o poder das nossas palavras. E eu não estou nem dizendo aqui das palavras que você bota para fora, aquelas palavras que você repete para você mesmo. Nossa, eu vou dar conta, hoje mais uma oportunidade neste dia, Deus está comigo, eu vou dar conta desse desafio. Essas palavras internas que a gente se repete o tempo inteiro, falei positivas, né? Às vezes a gente pode estar se sabotando, colocando pensamentos, alimentando pensamentos que não vão nos levar para longe, para cima. Pensa aí. O conselho de Salomão é sábio. Coloque pensamentos, quebre pensamentos ruins por pensamentos, colocando pensamentos bons de vitória na sua vida. Bom, e hoje eu quero saber, você sabia que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata homens e mulheres? Pois é, e olha, nem todo mundo que tem câncer de pulmão foi porque fumou. Olha que coisa interessante. Doutora Mariana está aqui com a gente hoje. Quero agradecer pela sua participação aqui no Vida e Saúde, doutora. E gostaria de tentar entender o câncer de pulmão, o que é? Bom, é um assunto super válido e super importante, porque como a gente acabou de falar, o câncer de pulmão é um câncer de alta incidência, alta mortalidade e alta letalidade. Então é um assunto de saúde pública. E começando, primeiro, onde os pulmões estão, né? A gente tem um vídeo aqui. Isso, que ilustra bem. Só para a gente contextualizar a anatomia, primeiro a gente vê que o pulmão é localizado na caixa torácica. Ele é responsável por receber o ar que a gente respira, vai pelas vias aéreas, traqueias, brônquios, e no pulmão acontece a troca gasosa. Então a gente tem a troca do sangue ruim para o sangue puro, para oxigenar todo o restante do nosso corpo. Então é um órgão de extrema importância. Certo. Por que, doutora, que tanta gente está sofrendo, está tendo câncer de pulmão? Bom, o câncer de pulmão, ele tem alguns fatores etiológicos que são bem conhecidos, e a gente não pode deixar de falar sobre o tabagismo. A gente até tem uma figura que ilustra um pouquinho sobre os fatores de risco. Tabagismo, mas eu não fumo, mas você é um tabagista passivo? Então a gente precisa lembrar que o tabagismo passivo também é um fator de risco muito importante. Tá. Talvez seria o mais importante, doutora? Para a gente que não fuma, por exemplo, mas se você mora na casa de um fumante e está exposto à fumaça desse tabagista, você também você tem o tabagismo como fator de risco. É um risco. Além do tabagismo, que é um dos principais, a gente tem fatores ambientais. Então, por exemplo, a gente está cada vez mais percebendo os resultados da poluição, né? Então, morar em lugares muito poluídos, em ares muito poluídos, né? Que tem agentes químicos nocivos, e a gente está inalando isso todo dia, isso também pode causar um dano crônico e, consequentemente, predisposição ao câncer de pulmão. Pessoas que sofreram, que foram expostas à radiação previamente, também têm um risco maior. As alterações genéticas, a gente ainda sabe pouco sobre qual o impacto disso para o câncer de pulmão. O que fica de primeira lição é que os fatores ambientais são os principais fatores de risco para câncer de pulmão. Bom, e falando nisso, a gente vai trazer agora uma matéria mostrando, nós já trouxemos aqui no Vida e Saúde a cidade mais poluída do Brasil, e no mundo nós temos muitas cidades com altos índices de poluição. Você tem ideia de qual é a cidade com maior índice de poluição? A gente vai acompanhar agora numa matéria feita aqui para você. A Organização Mundial da Saúde decretou: a cidade com a pior qualidade do ar fica na Índia. Seu nome, Kanpur.
A OMS, além de realizar a pesquisa, exigiu providências do governo indiano. A situação está tão crítica no país que, além de Kanpur, mais 13 cidades indianas aparecem na lista global da organização. Só para te dar uma ideia, dos 15 primeiros municípios listados como aqueles que têm o ar mais sujo, 14 são da Índia. A poluição se deve por causa da grande concentração de indústrias de couro e calçados, e a região metropolitana de Kanpur está repleta delas. Segundo os especialistas que analisaram a qualidade do ar da cidade, os níveis de poluição do ar são 5 vezes maiores do que o limite seguro recomendado pela OMS. O relatório ainda mostra que mais de 90% das pessoas no mundo estão respirando níveis perigosos de poluente. E acredite, esta seria a causa da morte de 7 milhões de pessoas só em 2016. A OMS pediu à Índia que copie os esforços da China para limpar o ar. Isso porque a China já ocupou esse posto de o ar mais poluído do planeta. E você mora numa cidade, num local que também tem um índice alto de poluição? Você sabe que algumas práticas, algumas coisas podem ajudar, mas tem alguns outros fatores que a gente não tem muito controle, né, doutora? A gente precisa cuidar em casa, de repente, fazer o nosso melhor, né? Eu queria saber o seguinte, como é que esse tipo de poluição, na verdade, como é que o câncer se instala? Bom, a gente quando fala em desenvolver o câncer, primeiro, a gente ainda tem muito para descobrir, mas de maneira geral, a gente está falando em dano crônico, né, ao epitélio, à mucosa de toda a via aérea e, consequentemente, do pulmão. A gente até tem um vídeo que ilustra bem isso, porque o que acontece? Esse dano crônico, então, seja ele o tabagismo, seja ele a poluição, repetidamente, por anos, isso vai danificando as células do nosso corpo. Seriam essas partículas entrando aqui em contato com o nosso pulmão? Com o nosso epitélio, né, que é toda a camadinha que reveste o nosso pulmão. E esse dano crônico, né, a gente vai machucando, e com isso, ao longo do tempo, a chance de fazer um dano no DNA, o que é o DNA? É o núcleo da célula, é ela que controla quantas as células que nascem, para essas células nascerem saudáveis e continuarem se replicando saudáveis. Quando a gente danifica essa estrutura de uma célula, a gente pode ter o nascimento de células doentes, que escapam do controle do nosso organismo, e isso pode crescer de uma maneira descontrolada e formar o que a gente conhece de câncer. Quero saber o seguinte, alguns tipos de cânceres têm sintomas, têm sinais muito claros. No caso do câncer de pulmão, a gente consegue definir esses sintomas, sentir que tem alguma coisa realmente errada para procurar um especialista, ou ele é silencioso de início, doutora? Infelizmente, um dos maiores problemas e desafios em câncer de pulmão é que, na grande maioria dos casos, ele é assintomático. Então, ele começa muito pequenininho, como todo tumor, e não dá sintomas tão claros ou tão clássicos, o que faz um desafio para a gente, porque infelizmente a gente acaba descobrindo a maior parte dos tumores de pulmão em estadios mais avançados, né? E quando esses sintomas se manifestam, o que a gente pode deixar como um sinal de alarme? Tosse persistente, né? Então uma tosse que já foi investigada, que já foi tratada, sem uma causa aparente. Claro que tosse é uma síndrome super complexa, mas se ela se repete por muito tempo, ela deve gerar um sinal de alarme. Tá. Escarro com sangue, tudo que tem sangue geralmente leva a pessoa ao médico, né? Então, só que infelizmente ele é um sintoma mais tardio. Então, dor no peito, rouquidão, uma falta de ar nova ou uma piora de uma falta de ar prévia, pensando em tabagistas que já têm um pouco de falta de ar, perda de peso, inapetência, né, que é a falta de apetite, pneumonias de repetição, bronquite, cansaço e fraqueza. Quando a gente fala desses sintomas, eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque infelizmente quando a gente pega um paciente nessa situação, a gente já está falando de uma doença mais avançada. Por isso que a gente bate tanto na prevenção. Porque quando a gente fala de uma doença silenciosa, que não tem um método de rastreio tão bom, a gente precisa pensar no antes. Pensar no cuidado. E é interessante que todos esses sintomas, quase todos, estão relacionados a doenças do cotidiano. Exatamente. É aquela gripe mais forte. Exatamente. Às vezes o paciente fica com a tosse muito depois do resfriado, né? Quer dizer, ele vai tratando e de repente nunca imagina o pior. Sim. Né? Sim. Bom, queria entender quais são... quais são os tratamentos disponíveis para o câncer de pulmão?
Se a gente for pegar, estudar a oncologia nos últimos anos, um dos tumores que a gente mais mudou em termos de tratamento foi os tumores de pulmão. A primeira coisa importante que define, que é o divisor de águas, é o estadiamento. O que é o estadiamento? O tamanho que esse tumor está no começo. Tá. Esse é o grande definidor do tratamento inicial. De maneira geral, a gente tem vários tratamentos disponíveis que vão desde a ressecção cirúrgica, né? A gente, graças a Deus, tem 2 pulmões, então a gente consegue viver sem um pedaço de um, ou até às vezes sem um pulmão. Dependendo do caso e da reserva pulmonar que o paciente tem. Mas a gente também tem um arsenal de quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo e o mais recente, a imunoterapia, que foi o que entrou revolucionando, foi até um prêmio Nobel recente da medicina, que é um tratamento baseado no acordar, entre aspas, o nosso sistema imune, mas isso para doenças mais avançadas. Interessante, hein? Coisa ainda que a gente pode trazer aqui para o Vida e Saúde logo mais. Doutora, como é que a gente previne câncer de pulmão? Aí a gente entra numa das coisas mais importantes que a gente tanto tem falado, que é na mudança de estilo de vida. Aí, às vezes, eu tenho pacientes que falam, mas eu fiz tudo certinho e mesmo assim eu tive um câncer ou estou tratando um câncer, tenho um câncer. A gente sempre fala, na medicina nunca as coisas vão ser 0 ou 100, mas a gente tem que entender que o que a gente puder fazer para diminuir esse risco que está ao nosso alcance, a gente tem que estar com essa consciência tranquila de que a gente fez o nosso melhor. Tanto para prevenir, quanto para, se por um acaso acontecer, a gente ter uma saúde melhor para poder dar conta dos tratamentos que virão. Então, como a gente falou, o tabagismo deve ser cessado, ou sim ou sim. Ai, mas ele já instalou o câncer, não importa. A gente sabe que mesmo a cessação do tabagismo nesse cenário é benéfica. Você é um tabagista passivo? Reorganizar a família, reorganizar a casa, para que a gente possa encontrar uma saúde melhor do ar para toda a família. Graças a Deus, hoje em dia, os lugares já têm se preocupado com isso, né? Então, antes era normal fumar num estabelecimento. Ambiente público, sim. Né? Num restaurante, a pessoa acendia um cigarro e fumava. Hoje em dia, a gente já tem visto essa preocupação, essa política do tabagista poder fazer isso sozinho, ao ar livre, para não prejudicar outras pessoas. Pessoas que moram em ambientes muito poluídos, grandes cidades, grandes metrópoles, com altos índices de poluição. Se ela passa, de repente, 1 ou 2 dias da semana, vamos falar o sábado e domingo, né, que são os dias que a gente normalmente não trabalha, em um campo, em um piquenique, fazendo um piquenique, isso já ajuda um pouco, doutora? Com certeza. Plantar uma árvore no quintal. É impossível a gente quantificar isso em termos de número, mas eu não tenho dúvida que por mais que não seja absoluto e sempre, mas o que conseguir fazer com certeza vai ajudar a dar uma limpada melhor. E a gente viu aqui, gente, que não é só a poluição do ar. A gente já fez um programa até falando sobre isso, né? Existem agentes químicos, aquela coisa do cheirinho, do spray, aquela coisa que às vezes a gente está achando que está adicionando, mas na verdade está prejudicando a nossa saúde, né? Isso tudo a gente pode colocar o pé no freio. É interessante até você ter comentado isso, para a gente resgatar um dado que até 25% das pessoas que têm câncer de pulmão não são tabagistas ou nunca fumaram. E no nosso consultório, está cada vez mais frequente a gente ter pacientes jovens com câncer de pulmão. Uau. De 30, 35, 39 anos, que nunca fumaram, que nunca foram expostos ao cigarro e nem tinham antecedente de tabagismo passivo, mas o que mostra pra gente que tem mais coisa no meio. Claro, tem algumas mutações, tem algumas coisas que a gente está cada vez descobrindo mais, só que a gente pensa assim, essa é a ponta do iceberg. Né? Com certeza devem ter mais coisas na nossa rotina e no nosso dia a dia que estão prejudicando todos os tumores, né? Saúde, sim. Agora eu quero saber o seguinte, doutora, quando a gente fala de câncer, a gente se preocupa não só com o órgão afetado, mas também com outros possíveis irradiações do câncer. No caso do câncer de pulmão, é comum ele se espalhar para outra parte do corpo? Infelizmente é. Como a gente pode olhar o pulmão, ele fica nessa região do tórax, que é tem uma rede linfática muito rica. O que é isso? Muitos vasinhos, tanto de linfa quanto de sangue, que predispõe a uma disseminação. Como ele não dá sintoma no começo,
né? Então, ele pode ter esse tempo para ir disseminando. Então, quando a gente olha, né, primeiro, o diagnóstico vai ser feito por um exame de imagem seguido de uma biópsia. Ok. E a gente pode ter disseminações para essa região do meio do tórax, que a gente chama de mediastino, que é onde é a rede mais vascularizada de linfa e é um dos primeiros lugares que a gente consegue ver nos exames o acometimento já mais avançado, e para órgãos à distância. Então, a gente pode ter um acometimento regional e também acometimentos à distância. Aonde que o tumor de pulmão costuma viajar mais? Tá. Em cima do rim, a gente tem uma glândula chamada adrenal, e é um sítio muito comum de metástase pulmonar. Fígado também a gente pode ter, osso, e é um dos tumores que mais faz metástase para sistema nervoso central. Então, até para cérebro a gente pode ter, às vezes a gente descobre, não é infrequente isso, pela própria metástase cerebral. Aí a gente biopsia e vê que vem de um câncer de pulmão. Eu quero saber o seguinte, você que de repente tem alguém na família que teve câncer de pulmão ou que tem câncer de pulmão, de repente está se perguntando, será que eu tenho chance também por ter alguém na família, doutora, com esse tipo de doença? É uma pergunta que a gente escuta todo dia, né? Eu tenho risco por isso? Para câncer de pulmão, a gente não tem essa linha de síndromes ou de genética bem documentada. Legal. O que a gente pede é, se você está exposto a algum fator de risco, talvez que foi comum para o seu familiar que teve esse tumor, evite. Né? Pense mais na... Às vezes isso vai precisar de uma mudança de cidade, de repente, ou mudança do ambiente ali da casa, né? Sim, mas isso é importantíssimo. Sim, exatamente. E eu não posso deixar de pensar, doutora, quando você falou em mudança de estilo de vida, no paciente que está fazendo o tratamento também, porque o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, às vezes deixa o paciente mais frágil. E aquele paciente que não tem um estilo de vida mais saudável, ou seja, que durante o tempo de saúde dele ele não se cuidou, talvez ele vai sofrer mais com os tratamentos. E daí a gente entra mais uma vez, por isso que eu falo que o estilo de vida, ele é para todas as etapas que você passar. Né? Desde a preventiva ou até como um apoio e um suporte muito importante durante o tratamento e durante terapias mesmo que às vezes podem cursar com uma queda funcional, com uma piora da funcionalidade. E a gente fala tanto em substâncias que oxidam, né? Poluição, agentes químicos, que a gente tem que pensar em fatores também antioxidantes que a gente pode que está à nossa disposição na dieta, como, por exemplo, os alimentos que são bem vermelhos, como o tomate, a gente até exemplificou aqui, são alimentos ricos em antioxidantes. Que vão preparar até para o tratamento de quimioterapia. Que ajudam a dar um bom suporte, Um organismo bem nutrido é muito diferente. Tanto é que a perda de peso ou até a desnutrição, a gente sabe que esse paciente vai muito pior ou até nem consegue acessar os tratamentos, porque ele não tem condição clínica de receber. Estrutura. Tem estrutura. Voltando um pouquinho, doutora, quando você fala de oxidar e como é que fala? Antioxidantes, né, e oxidantes, algumas pessoas não entendem direito o que é isso de oxidar o corpo, oxidar a célula, doutora. Explica pra gente. Você gera o que a gente chama de radicais livres, que ficam soltos no organismo e eles podem predispor a danos no DNA. Né? Então, radicais livres por muito tempo em exposição, isso pode acabar gerando dano crônico do DNA, que é o nosso maior medo, porque esse é o gatilho não só para câncer de pulmão, mas para diversos outros tumores, né? Essa mudança que vai gerar células deficientes e doentes. Entendi. Bom, voltando aqui aos alimentos, né? Os de cor vermelha, então, ajudam... Tem capacidade antioxidante. Tá. Esses daqui de cor mais arroxeada também tem outros tipos de vitamina. A gente colocou aqui a vitamina B1. Sim. Pesquisa, né? As pesquisas têm mostrado que esse tipo de alimento... E olha, gente, não é só uva, não. Então você fala assim, Tero, mas eu não tenho dinheiro para comprar uva. E a beterraba, o repolho roxo, que é muito mais comum. A gente tem que realmente fazer um esforço para variar a alimentação, né, doutora? Com certeza. E eu sempre falo para os pacientes, se você começar... Toda a sua família vai ter que entrar junto, aderir a isso e depois acaba virando um hábito, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla, não só na tecla dos remédios e da químio, mas do que você faz para poder ajudar e potencializar
esse tratamento, né? Doutora, eu queria saber o seguinte, no câncer de próstata a gente tem alguns itens que a gente pode, de repente, usar ou prevenir, fazer a prevenção do câncer de próstata. Câncer de mama, a mesma coisa. Queria saber se no caso do câncer de pulmão, como é que a gente faz essa prevenção? Algum exame específico, alguma checagem que a gente pode fazer para evitar chegar naqueles sintomas que, de repente, já vai apontar um câncer mais avançado? Você fez uma pergunta muito boa e que está extremamente na moda, entre aspas, atualmente na medicina, que é como rastrear esses pacientes, né? Então, já existem algumas propostas de exames de rastreio para câncer de pulmão, que a gente ainda não sabe muito bem a frequência, a gente está aprendendo, mas nos parece que isso pode levar a uma detecção precoce. Qual exame? A gente chama de tomografia com uma baixa radiação, porque a gente sabe que exposição também a muitos exames de imagem por muito tempo, isso também tem uma... fator de risco. Entra no fator de risco radiação. Então, o que está sendo estudado são mas em grupos de risco. Então, por exemplo, um tabagista de longa data ou pessoas que moram em lugares muito poluídos, submeter essas pessoas a tomografias de baixa dosagem de radiação como rastreio associada à cessação do tabagismo, isso tem impactado em diagnósticos mais precoces. Tá. Será que o câncer de mama, gente, de pulmão, tem cura, doutora? Qual que é o prognóstico? Olha, o prognóstico, em linhas gerais, quando você fala de câncer de pulmão, de maneira geral, é um tumor com prognóstico um pouco pior, justamente por a gente descobrir esses pacientes em estágios mais avançados. Mas o que a gente sabe é que se esse tumor for encontrado bem inicialmente, sem metástase à distância, sem acometimento daqueles nódulos do meio do pulmão que a gente viu, existe chance sim de a pessoa ter uma vida sem o tumor, sem evidência de doença que a gente fala, depois de muitos anos. Mas, como a gente já frisou que é um tumor de alta letalidade, então melhor a gente tentar agir antes. Tá certo. Muito obrigada, doutora Mariana. Foi um prazer. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente recebe aqui a doutora também nutricionista Adriana Boganha, ensinando como organizar e armazenar os alimentos na sua cozinha. Tudo para facilitar a localização e também evitando o desperdício. E também tem esse creme de abóbora, que é a receita saudável aqui do Vida e Saúde hoje. Eu vou ali e já volto com muito mais para você.